Muito obrigada, doutora Laura. Um prazer. Agora nós vamos começar a ver as perguntas, para Vamos lá, discutir sobre as perguntas e as dúvidas, né? vamos lá. Vamos ver. Boa noite a todos que estão perguntando. Muito obrigada pelos elogios. Vamos lá, Carolina Stein. Quanto mais cedo a mulher menstruou, mais cedo será a menopausa? Sim, de uma forma geral, sim. Então, a mulher que teve uma menarca, que é a primeira menstruação da vida, né? Em torno de 9 anos, ela vai parar de menstruar bem mais cedo do que a paciente que menstruou a primeira vez com 14, com 15 anos. Sim. É a Silmara Braga. Começando a reposição aos 59 anos, pode-se continuar depois dos 60 anos normalmente? Pode-se sim, desde que a gente esteja com os exames, né, tudo ok, não tenha uma contraindicação de algum tratamento que a paciente esteja fazendo após os 60, nós não temos no último consenso um limite para parar a reposição hormonal, né? Esse limite é o médico quem vai dar, a hora que ele achar que o fator de risco, né, os riscos são maiores do que os benefícios, aí é hora de parar. Mas de uma forma geral, começou com 59, se tiver tudo tranquilo com a parte de exames e comorbidades, pode continuar após os 60, sim. Persigue está perguntando: o que as mulheres podem fazer para proteger os ossos e evitar a osteoporose após a menopausa? Uma das indicações da reposição hormonal é para proteção da massa óssea, né? Então, além da reposição hormonal, a atividade física é essencial para proteger a parte óssea, né? E uma boa alimentação, né? Uma alimentação rica em cálcio, né? A parte alimentar bem controlada é essencial para manter a saúde óssea. Mas a reposição hormonal faz parte tanto da prevenção quanto do tratamento da massa óssea. É Ana Cristina. A menopausa pode trazer riscos cardiovasculares? No consenso antigo, era mais de ela trazer riscos. Hoje nós sabemos que se ela for bem indicada a reposição hormonal, ela vai trazer proteção da parte cardiovascular. Então, se eu indicar bem, a paciente não tem risco, começou dentro da janela de oportunidade, eu vou estar protegendo a paciente de um futuro infarto, de um futuro AVC, né? Desde que bem indicada, não traz risco, ela vai trazer, ao contrário, benefício. O que ela perguntou, na verdade, se a menopausa pode trazer os riscos, não o A tratamento. menopausa Isso. na verdade, então, aí muito depende. Por quê? Porque essa menopausa, ela tem. A menopausa, o que acontece depois dela? A gente tem uma queda do estrogênio. O estrogênio tem uma proteção para a gente cardiovascular. Porém, a fase de vida pós-menopausa, sim, fisiologicamente falando. Entretanto, se ela for bem cuidada, não. Então a gente vai estar equilibrado. Então, desde que ela entrou, chegou na menopausa e está fazendo uma reposição hormonal que não tem contraindicação, a menopausa não vai trazer risco nenhum. Vamos lá. As pessoas elogiando, muito obrigada. Atividade Atividade física. física, a Fabi Rodrigues está perguntando, auxilia nos sintomas do climatério? Muito, né? Atividade física, a gente vai ter a liberação de hormônios quando a gente faz a atividade física, né? Então, auxilia tanto nos sintomas do climatério quanto nos sintomas da pós-menopausa também, inclusive nas ondas de calor, né? E na proteção da massa óssea também. A Silvânia está perguntando uma coisa que aí eu posso até te É, ajudar a você. responder, né? A menopausa causa baixa tireoide e dores nas articulações? Não obrigatoriamente, tá? Tem muita gente que tem problemas de tireoide, que é chamado hipotireoidismo, quando a tireoide não produz adequadamente os hormônios adequados, que vem isso até de infância, da adolescência, muito tempo antes. Não é obrigatório que isso aconteça durante o climatério ou menopausa. Pode ocorrer concomitantemente por um acaso? Pode. Mas não quer dizer que os dois venham Uma juntos, tá? relação, Uma né? relação obrigatória.
Agora, quanto à dor articular, o período da pós-menopausa, né? Ele pode sim cursar com dores articulares, de uma maneira geral, não é frequente. E quando nós entramos com a reposição hormonal, ela não tem uma melhora tão significativa assim para dor articular, né? É muito de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral, a reposição hormonal não vai aliviar tanto essas dores articulares. Por isso, a atividade física, gente, não tem como, ela sempre vai ajudar um pouquinho em tudo aí, né, desses sintomas. É uma dúvida que eu queria tirar, né? É porque a gente vê que tem muitas mulheres que usam altas doses de testosterona e que acabam tendo crianças que nascem virilizadas. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que está acontecendo no mundo atual. Hoje é o que a gente estava falando sobre o off-label, né? O uso da testosterona. É, a gente vai ver, né, Cris, as consequências. Acho que a gente, nos próximos anos, a gente vai começar a ver, né, as consequências do uso da testo em dose suprafisiológica, né? Então, eu tenho uma colega gastro que ela já começou a falar, Laura, é muito câncer hepático que tá vindo, né, com o uso da testo, né, de uma forma contraindicada. E realmente agora começam a vir os bebês, né, que começam a ser afetados por esse hiperandrogenismo, né, consequente do uso da mãe aí de uma forma que não seria legal, né, de estar utilizando. Então, assim, acho que hoje ainda a gente não tem uma proporção que chame tanto a atenção da população quanto a essas consequências, né, do uso da testo em dose suprafisiológica ou contraindicado, né? Porém, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente já vai estar um pouquinho mais consciente, muitas vezes a gente, eu digo a população, né? Vendo na prática as consequências. Em relação ao cabelo, fala um pouquinho sobre cabelo, pele, ressecamento de pele, queda de É, cabelo, é importante é também. importante. A reposição hormonal, ela não vai, infelizmente, né, melhorar, é o que eu falo, às vezes a paciente chega lá, acha que a gente vai passar uma reposição hormonal e vai melhorar tudo, né? E realmente a parte de pele, de unha, cabelo, ela vai ficar tudo mais assim, rarefeito, né? O cabelo mais fininho, queda capilar, a pele fica fininha, né? Unhas quebradiças. Mas assim, mesmo a paciente que faz a reposição hormonal, a gente não tem muita melhora especificamente dessa parte. Aí a gente já encaminha para um dermatologista para já fazer um protocolo aí de pós-menopausa mais direcionado e acabar ajudando também na autoestima, né, das mulheres. Porque a autoestima, Cris, afeta muito mais essa queda da autoestima afeta muito mais a libido da paciente do que a própria taxa hormonal, né? Então, o homem não repara tanto, mas a gente se cobra muito, né? Então, eu comecei a ter um ganho de peso, né? Eu tô incomodada com barriga, com celulite. Então, assim, a pessoa acaba se sentindo mal com o próprio corpo, né? E aí é claro que na hora do ato sexual que ela vai se expor, ela não vai querer, não vai, né, ter a libido por motivo de ela estar insegura ali, né, com o corpo dela. Então, realmente, assim, para essa parte, pele, unha e cabelo, a gente orienta mais uma avaliação com o dermato mesmo. A Carolina está perguntando agora sobre como minimizar os sintomas da TPM. Vamos lá, então a TPM ela surge pelas oscilações hormonais, né? Então a paciente que está ovulando, ela vai ter aquela oscilação hormonal e aí gera a TPM que tem paciente que tem num grau leve, tem paciente que não tem, né? De uma forma fisiologicamente falando pra gente assim, cortar realmente o problema, né, na raiz do problema, a gente teria que cortar a ovulação da paciente, né? Então, a pílula contraceptiva, a pílula hormonal, ela não serve só para a pessoa não engravidar, né? A gente tem em literatura a indicação do uso da pílula para sintomas de TPM. A partir do momento que eu cortei bloqueei a ovulação, a paciente para de ter aquela flutuação hormonal, né? Então pode melhorar muito enxaqueca, sangramento uterino anormal, às vezes paciente que sangra muito,
TPM, tudo isso, a pílula acaba sendo um tratamento indicado mesmo, né? Então, nesse caso da pergunta da Carolina, para minimizar os sintomas da TPM, a gente pode fazer esse tratamento hormonal, medicamentoso, né? A parte de dieta é fundamental, né? Reduzir cafeína, carboidrato, né? Quando a paciente não está usando a pílula e ela está tendo o ciclo naquela fase, é muito importante cortar cafeína, carboidratos, né? E atividade física, gente, não tem como. Ajuda muito. A Lucélia está perguntando: mulher que retirou as trompas antes dos 40 tem menopausa? A menopausa, ela vai estar relacionada com a produção hormonal, ela está relacionada com os ovários, né? A menopausa, ela não tem uma relação direta com a trompa, né? Então, na paciente que ela foi, né, laqueada aí no caso, ela só não engravida, mas o restante não tem nenhuma alteração, né? Então, segue o fluxo de uma paciente que não teve nenhuma alteração cirúrgica na trompa. Ah, reduzir a cafeína, ai meu Deus. E o Agora, doce também, né? É difícil. uma outra coisa que surgiu aqui, a gente sabe que tem hidratantes vaginais para menopausa, né? Sim, Existem hidratantes vaginais com e sem o ácido hialurônico? Como é que é isso? existe. De uma forma geral, os hidratantes eles são mais indicados para as pacientes que não podem utilizar o creme hormonal, né? Porém, hoje, com a vinda das tecnologias de laser, de radiofrequência, é muito do médico, da escolha do médico, né? Entre passar um hidratante, né? Que seja com ácido hialurônico ou não, ou indicar um Frax, um laser, né? É muito do médico, mas assim, seria mais para paciente que tem a contraindicação de estar utilizando o creme hormonal mesmo, tá? Mas existe sim os dois tipos, tá? Tá. Com e sem o ácido hialurônico. E existe assim, uma diferença de resultado quando tem o ácido hialurônico ou não? Na minha prática clínica, Cris, não, Não. tá? A diferença de resultado é assim, entre você usar um hidratante e você poder usar um creme hormonal, né? Ou entre você usar um hidratante e você utilizar um Frax, um laser. Aí a diferença na prática clínica, pelo menos minha, né, nesses 13 anos, realmente faz muita diferença. Bom, acho que acabaram as perguntas, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar que seja importante antes da gente terminar hoje? Eu acho que a gente abordou os principais pontos, né, sobre o diagnóstico, né, sobre o tratamento, sobre testosterona, a dosagem de testosterona, né, que são as dúvidas mais frequentes. Eu acho que de uma forma geral estamos, né, fomos produtivas aí para as pacientes, né? De uma forma geral seria mais isso mesmo. Então, tá bom. Então, a gente agradece muito a doutora Laura por ter comparecido aqui, tirar nossas dúvidas todas. A gente agradece todas as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente quer levar informação boa para as pessoas, informação adequada, para que vocês não fiquem perdidos em relação a reposições hormonais, de qualquer espécie, né? Tanto Sim. na menopausa, quanto de tireoide, quanto em relação a diabetes, em relação a várias doenças hormonais. Então, boa noite a todos e até o próximo podcast.